Deixa eu entrar os irmãos, né? Porque eu não falo para ninguém. Graças a Deus, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Nós estamos começando o nosso culto nessa manhã. Que especial, de fato, nós sempre, todo domingo, comemoramos, de fato, a ressurreição do nosso Mestre. Mas hoje, em especial, nós estamos tendo nesse dia o nosso culto da ressurreição, onde estamos aqui juntos para louvar, glorificar o Santo Nome, glorificar a Deus, porque, de fato, Ele não só venceu a morte, Ele não só, de fato, destruiu a cruz, mas também Ele ressuscitou e nos deu vida eterna juntamente com Deus. Que nós possamos entender, de fato, esse privilégio, né? Que é estarmos diante da Sua presença, que é realmente estar aqui para ouvir a Sua voz e ter a permissão de orar e falar com o nosso Mestre. Eu queria, nesse momento, convocar você para que a gente pudesse orar, pedindo a Deus que Ele se faça presente no nosso meio, nesse momento, quando nós vamos, de fato, falar com Ele, diante da Sua presença, e então, glorificação do nome. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos, meu Pai. Te adoramos porque o Senhor, de fato, ressuscitou, venceu a morte. De fato, meu Pai, o Senhor nos transportou do reino das trevas para ao seu lado, meu Pai. Para estarmos, de fato, em pé da luz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu a permissão de estar diante de Ti. O Senhor nos permitiu estar aqui para glorificar o Santo Nome, meu Pai. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Mesmo distante, meu Pai, fisicamente dos irmãos, estamos como um nesse momento orando aqui, meu Pai. Nos abençoa e vem ser conosco nessa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir a palavra do nosso Deus lá em Mateus capítulo 28, versículo 5 e versículo 6. Mateus 28, versículo 5 e o versículo 6. Mateus 28, verso 5 e verso 6. Assim diz a sua palavra. Mas o anjo respondendo disse a mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Glória a Deus nas alturas. De fato, o Senhor ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, estamos aqui para louvar e engrandecer seu santo nome. E como fala lá em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo disso, que ele de fato retira o pecado do mundo, que ele aniquilou de fato o pecado em si, nós então podemos orar pedindo para que ele venha nesse momento perdoar nossas iniquidades, para que assim possamos nos portar de forma mais digna e santa no culto ao nosso Deus. Eu queria nesse momento que a gente pudesse passar alguns instantes em oração, né? Cada um em sua casa, fazendo a sua oração de fato de confissão de pecados, né? Pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões. E depois de alguns instantes eu vou quebrar de fato esse momento com uma oração de gratidão já pelo perdão dos pecados. Cada um faça a sua oração nesse momento. Oração de confissão de pecados.
Santo Deus, te louvamos, meu Pai, te adoramos, porque nós entendemos, meu Pai, que ao pedir perdão pelos nossos pecados, nós temos a Ti, aquele que morreu por nós como advogado fiel ao lado direito daquele que nos criou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, de fato, perdoa nossos pecados. Não só perdoa, Senhor, mas o Senhor já aniquilou tudo aquilo que nós cometemos contra Ti, tudo aquilo que nós iremos cometer contra Ti, Senhor. Muito obrigado porque, de fato, o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Nós te agradecemos já pelo perdão dos pecados, entendendo que, de fato, o Senhor nos limpa e nos faz mais puro, mais limpo e mais branco do que a neve. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela Tua permissão de te louvar e adorar o Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos pelo perdão do pecado. E te louvamos e agradecemos porque estamos aqui diante da Tua presença. Muito obrigado por tudo. Em nome do Filho de Jesus. Amém. Meus irmãos, como fala o texto lá em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Nós somos esse a qual Deus concedeu, de fato, o seu favor. Então, glória a Deus nas alturas. Então, entendendo o perdão dos pecados, nós vamos louvar e engrandecer o nosso Deus nesse momento com um grupo de louvor. Meus pais e irmãos, que nós possamos nesse momento refletir através dos cânticos que o Senhor levou sobre si as nossas dores e por isso hoje nós somos purificados, nós somos justificados.
agradecê-lo, porque um dia Ele nos libertou e nos salvou morrendo em nosso lugar. Amém, amém. Queria convidar você mais uma vez nesse momento para que a gente pudesse fazer uma oração. Nesse momento, uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos mais uma vez. Glorificado seja teu nome, Senhor. Simplesmente porque tu és o Santo Deus que tirou o pecado do mundo. E nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que de fato tem feito em nossa vida. Nós te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus. Nós te glorificamos porque nós já vimos que o Senhor também é o leão da tribo de Judá. Nós te glorificamos porque o Senhor sempre preparou o teu plano para salvar aqueles que são seus, meu Pai. E o Senhor executou de forma plena e perfeita, Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Nós te glorificamos também, Senhor, porque o Senhor mesmo, em meio à distância, nos permite sermos um, como um corpo, como uma família, para glorificar o teu santo nome por tudo que de fato tem feito. Muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua permissão para te adorar, engrandecer e ouvir a tua voz. Nos abençoe e continua conosco nessa manhã. Em nome do Filho de Jesus. Amém. Eu queria convidá-los, irmãos, a abrir comigo lá em João, Evangelho de João, o Evangelho de Cristo segundo João. No capítulo 3, é o texto que nós vamos meditar nessa manhã. João capítulo 3, a partir do verso 14. A partir do verso 13, melhor. A partir do verso 13, nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 16. João, capítulo 3, do verso 13 até o verso 16. Abra sua Bíblia, seu aplicativo no celular, seu tablet, seu computador, para que de repente você consiga acompanhar comigo o que fala o texto bíblico nesse momento. Se você nos acompanha comigo, eu vou ler nesse momento o texto bíblico. Assim fala a sua palavra. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o Evangelho de João, nós temos de fato uma diferença dos demais evangelhos. Inclusive na teologia a gente diferencia os dois como o Evangelho sinóptico, né? A gente pega lá Mateus, Marcos e Lucas como semelhantes, de fato, você observa que a ideia deles é basicamente a mesma. Muda um pouco a ideia do propósito, né? Porque um escreve para romanos, outro escreve para gregos, outro escreve para judeus. Então muda um pouco o propósito, a forma da escrita em si. Então você observa que o propósito de contar a história de Cristo de forma linear é a mesma. Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós temos de fato uma diferença poderosa. Não que Mateus, Marcos e Lucas não tenham o mesmo poder. Mas você observa que João ele não se limita simplesmente a contar a história de Jesus. Você observa que, inclusive, pelo começo de cada evangelho, nós percebemos a total diferença deles. Enquanto Marcos ele não se preocupa nem de contar a genealogia de Cristo, porque ele está escrevendo lá para romanos, que para eles de forma objetiva, não vale a pena saber de Cristo como alguém de onde ele veio, né? Eles não sabem nem quem é Davi ou por aí vai. Então, nós temos a diferença um pouco em relação a isso a Marcos. Nós observamos, por exemplo, quando nós chegamos em Mateus, que faz toda uma genealogia, que ele está exatamente tentando mostrar para judeus que Cristo é o Messias esperado. E Mateus ele vai revelar e mostrar que Cristo veio daquele, o Davi, a promessa que foi escrita e descrita tantas vezes em Salmo. Quando nós chegamos em Lucas, como historiador apurado e efetivo que Lucas era, ele faz uma genealogia de Cristo, mostrando que Cristo ele não veio simplesmente de Davi ou de Abraão, mas ele veio também da origem de Adão, mostrando a sua origem lá do primeiro homem. Só que quando nós chegamos, por exemplo, no Evangelho de João, nós temos a origem, nos informando lá no Evangelho de João, mostrando que ele vem da eternidade, mostrando que ele era o Verbo e esse Verbo estava com Deus e esse Verbo era Deus. Enquanto um aponta para Jesus, mostrando que ele vem de Davi, enquanto o outro aponta para Jesus, vindo que ele vem de Adão, nós percebemos aqui no Evangelho de João, mostrando que ele vem da própria eternidade, que ele é o próprio Deus encarnado. No Evangelho de João nós temos algo peculiar, mostrando de fato Cristo muitas vezes como homem, mostrando que ele chora, mostrando que ele tem fome, mostrando que ele sofre, mas ao mesmo tempo mostrando o seu poder, mostrando que ele sempre existiu, mostrando que ele sempre existirá, mostrando que de fato ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mostrando que ele é a porta, mostrando que ele é a verdade, mostrando que ele é o caminho, mostrando que ele é a ressurreição e mostrando que ele é aquele que ama tanto o mundo que ele é capaz de dar sua própria vida para que assim venha salvar. Só que nesse texto especial, queria observar para os irmãos que o versículo 16 é um texto extremamente conhecido, né? Quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que você observa que esse versículo, tão conhecido por nós, ele começa com um porquê. Esse porquê ele não se refere a uma pergunta, né? No português, por mais que seja complicado algumas vezes, ele nos dá algumas dicas para que a gente venha tentar compreender um pouco mais. Aqui nós temos né? E aqui vai ter uma ideia exatamente de uma resposta a uma condição àquilo que foi falado anteriormente. E é sobre isso que eu queria destacar para que a gente venha compreender um pouco mais o que esse texto bíblico tem a nos revelar. Veja aí comigo o que fala o versículo 13. Ele fala o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A primeira informação que nos é dada nesse texto é mostrando que Cristo, ele quer deixar claro, mostrando que ele veio do céu. Nós temos que, de forma plena, entendendo que os judeus, tanto judeus como na nossa cultura também, nós temos plena certeza que essa ideia do céu é o habitar de Deus, daquele que criou todas as coisas, que é de onde vêm todas as ordens da sua soberania e do seu poder absoluto. Nós entendemos claramente que essa afirmação de Cristo para o judeu é mostrando, olha, de onde habita o trono de Deus, é de lá que eu venho. Para que não venha, de alguma maneira, deixar dúvidas. E nós temos que observar, se você voltar um pouco do seu texto,
Você vai perceber que esse final, esse texto, é uma continuação daquela conversa que ele teve com Nicodemos, né? Um daqueles conhecedores da lei. Você observa que ele está deixando claro, mostrando que ninguém subiu ao céu, ninguém fez essa transição a não ser o próprio Cristo, para poder ter certeza que ele é o Messias, aquele que foi prometido e que veio para salvar o seu povo. E nós temos uma informação muito mais profunda na parte B desse texto, veja comigo. Ele fala, a saber, o Filho do Homem que está no céu, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você observa que o próprio Cristo ele vai fazer uma comparação, citando a história que nós temos lá em Números capítulo 21, a partir do versículo 7. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas lá em Números capítulo 21, a partir do versículo 7, nós temos a história de Moisés, quando o povo de Israel mais uma vez se rebela contra Deus e contra o próprio Moisés. Nós lembramos que a partir do livro de Números, nós já temos algo diferente dos outros livros. Nos outros livros nós temos aquele momento onde eles estão no deserto, de alguma maneira sendo lapidados pelo próprio Deus, durante aqueles 40 anos que foi prometido, né? Lá em Êxodo, quando eles de alguma maneira tentam descumprir a aliança do Senhor, quando eles tentam se afastar daquilo que Deus de fato tinha prometido. E ao acontecer isso, você observa que realmente o povo sempre, de alguma maneira, tentou argumentar contra Deus, se levantar contra o servo do Senhor, Moisés, se levantar contra o próprio Deus de forma a ser desobedientes, né, de forma a realmente serem rebeldes contra o próprio Deus. Nós lembramos que assim que eles saíram do Egito, nós lembramos aquela frase que ele fala, que saudade da cebola do Egito. A que ponto chega o povo de Israel, né? O povo que foi separado, tirado da libertação, tirado da escravidão, para a libertação, ter saudade da cebola da escravidão. Só que abrindo um parêntese, muitas vezes nós somos assim. Nós somos aquele povo escolhido de Deus, o Israel do Senhor, que fomos libertos da escravidão, que fomos libertos do nosso Egito, e mesmo assim muitas vezes nós olhamos para trás e falamos que saudade da cebola do Egito. Meus irmãos, que nós possamos entender que nós somos libertos do Senhor. Muitas vezes nós entendemos e compreendemos de forma plena. Sim, estamos no deserto. Como Israel do Senhor no deserto, nós iremos sofrer, nós iremos padecer muitas vezes. Nós iremos olhar ao redor e muitas vezes parece que nós estamos ao meio ao caos. As tempestades de areia muitas vezes vai nos cercar e parece que nós não temos escapatória. Mas do mesmo jeito que Deus cuidou de Israel no deserto, ao derramar o seu maná, ao derramar a cordoniza, ao derramar de fato, a colocar sobre ele a nuvem que cobria de fato o sol e que protegia os seus filhos, os seus escolhidos o tempo todo, mesmo em meio ao caos, ele promete assim fazer conosco. Nós somos o seu povo no deserto e assim como ele cuidou do povo no deserto, ele cuida de nós. Então o que temer em meio às trevas? O que temer em meio ao deserto? Nós estamos passando uma situação muito complicada. Nós estamos, de fato, passando uma situação muito difícil ultimamente. É coronavírus. Muito mais antes disso, do que isso, nós passávamos por um momento terrível em relação à corrupção. Nós passávamos por momentos terríveis em relação já a algumas outras doenças que já afligiam o Brasil de forma objetiva, a violência de forma exacerbada. E mesmo assim, nós temos que entender que ainda assim Deus está sob o controle de todas as coisas. Ele usa o deserto para que muitas vezes nós possamos lembrar que nós não somos daqui e que em algum momento Ele irá nos buscar para nos levar para a sua Canaã. Nós temos que entender, meus irmãos, que de fato as tribulações do deserto Ele nos fazer um desmame daquilo que muitas vezes nós nos apegamos aqui. Nós não somos daqui, nós iremos sair daqui para voltar para a nossa terra. Mas o texto ele vai continuar nos mostrando sobre essa ideia, que lá em Números, já depois que o povo começa a de alguma maneira vislumbrar a terra de Canaã, você observa que o povo ainda assim, mesmo lapidado de certa maneira, mesmo aquela geração que se levantou contra Moisés diversas vezes, sendo aniquilada, né? Muitas vezes aqui nós temos já em Números os filhos daqueles que saíram do Egito, a não ser só Josué e Caleb, mas os demais não estavam, não são o povo original que saiu do Egito, e mesmo assim o povo, mais uma vez, tenta se levantar contra Moisés, como eu já falei lá no texto de Números, capítulo 21. E no texto, para a gente poder lembrar, é o momento onde, depois que eles começam a murmurar contra Deus,
depois que eles começam a argumentar contra o Senhor e também murmurar contra Moisés, Deus ele traz diante do povo várias serpentes, cobras venenosas. E naquele momento as serpentes começam a perseguir, castigar, morder, caçar basicamente o povo de Israel. Nesse momento, o texto vai dizer que muitos daqueles que reclamavam contra Deus, que reclamaram contra Moisés, realmente vieram a falecer, porque de alguma maneira eles tentaram o Senhor, seu Deus. Pense aí, você libertar alguém da escravidão, e mesmo assim, o tempo todo, naquilo que é tão simples, naquilo que é tão banal, essa pessoa que você libertou, de fato, o tempo todo reclamar de você, simplesmente porque você tem cuidado dele. Inclusive, um destaque que é dado lá no texto de Números, é que eles falam reclamando, porque não aguentam mais esse pão vil, mostrando como, citando como esse pão fosse maligno de alguma maneira. Como se aquele pão fosse um pão maldito. Você observa? E nós temos que lembrar, meus irmãos, que o pão, o maná que desce do céu, é de fato o pão da vida, o pão que desceu do céu. É o próprio Cristo, é a representação do Cristo encarnado. Ele nos dá essa dica, ele nos mostra no próprio Evangelho, falando que ele é o pão da vida. E eles naquele momento estavam, de alguma maneira, dizendo que aquele pão que vem do céu era maldito. Que eles não aguentavam mais estar mais diante daquele pão. Então, o povo sofre a consequência do seu pecado. Eles sofrem a consequência da sua murmuração. Eles sofrem, de fato, a consequência do se levantar e do se rebelar contra o próprio Deus. Só que o texto fala mais continuamente, lá ainda em Números capítulo 21, que naquele momento o povo começa a correr para Moisés e pedir para que Moisés pudesse interceder por Deus, interceder pelo povo para Deus, para que de alguma maneira o povo pudesse ser salvo. E naquele momento Moisés, mais uma vez, de tantas e tantas vezes que aconteceu, depois do povo se levantar contra ele, mesmo assim, naquele momento, quando o povo se recorre mais uma vez a Moisés, ele intercede pedindo a Deus para que Deus pudesse salvar o homem. Nesse momento Moisés ele vai representar algo muito maior que ele. Moisés ali ele não representa simplesmente um homem que foi separado para que viesse ser líder, para que viesse ser pastor, para que viesse ser libertador. Naquele momento Moisés ele representa o próprio Cristo. Porque assim como Moisés, não importa quantas vezes nós vamos nos levantar contra o próprio Deus. Não importa quantas vezes nós vamos nos rebelar contra a sua lei. Não importa quantas vezes nós iremos de fato esquecer quanto de fato Deus tem feito por nós. Ainda assim, todas as vezes que nós nos viemos a recorrer à sua misericórdia, Ele sempre irá nos atender, irá interceder por nós diante do seu Pai. Irmão, que misericórdia, que bênção, que amor de fato esse Deus tem por nós. Ele intercede por nós de fato em todos os momentos. O seu Santo Espírito, inclusive, sabendo que nós não temos a capacidade nem de orar direito, ele intercede por nós e funciona como um tipo de tradutor, intercedendo e levando para Deus a nossa oração de forma plena e perfeita. Você entende que nós somos totalmente dependentes desse Deus. Nós somos, de fato, dependentes da sua misericórdia e do seu amor. Só que o texto ele continua, falando que naquele momento Deus ele fala a Moisés para que ele viesse construir um estandarte, como se de alguma maneira o estandarte, vamos pensar, como se fosse uma madeira, com uma madeira realmente horizontal, algo vertical, para que ali, naquela parte horizontal, ele pudesse construir uma cobra de bronze. Deus pede para que naquele momento Moisés ele faça um tipo de imagem de bronze. A princípio parece bem estranho, o próprio Deus pedindo para que construísse uma imagem e de uma serpente. E dizendo que essa serpente, de fato, vai ser a salvação do povo. Ora, observe o que fala João, falando a comparação que da mesma forma que a serpente é levantada por Moisés, necessário que Cristo fosse levantado. Veja só, nesse momento, quando Moisés ele constrói de fato a serpente de bronze, você observa, meu irmão, que o povo, ao fitar essa serpente, ao olhar para essa serpente, eles são curados. Aqueles que já foram, de alguma maneira, afligidos e machucados pela serpente, eles foram curados de forma miraculosa. Ao fitar a serpente pendurada no estandarte, naquele momento, eles foram, de fato, perdoados os seus pecados e foram salvos.
Você observa que a comparação que nós temos aqui em João capítulo 3, versículo 15, e versículo 14, versículo 15, é mostrando que naquele momento, Moisés, quando levanta a serpente, aquela serpente representa Cristo. Você observa que Cristo, que sempre simbolizou o Cordeiro, porque ele é imaculado, porque é de fato um animal que não demonstra nenhum perigo a ninguém. Naquele momento ele deixa de ser o Cordeiro para que ele venha a ser a serpente. Meu irmão, nós temos que lembrar que a serpente na Bíblia sempre, de alguma maneira, apontou para os próprios Satanás. Sempre apontou para algo horrível, para algo maligno, algo que de fato teria que ser eliminado. Nós temos que lembrar o que vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele fala, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Cristo, que é a personificação do amor, por amor de mim e de você, ele se transformou a personificação do próprio pecado. Ele nunca pecou, mas ele se fez pecado, para que assim, nele, pudesse ser eliminado o pecado na cruz. A serpente que estava pendurada no estandarte representava Cristo que estava pendurado no madeiro. Naquele momento, no caminhar para a cruz, Cristo foi para aquele sacrifício como um cordeiro. Ao ser pendurado no madeiro, Cristo se transformou de fato na serpente. Você entende esse amor? E você entende, meu irmão? Você entende o quão de fato é esse amor que Deus tem por nós de forma incondicional? Ao ponto daquilo que Deus mais abomina e condena, que é o pecado, e se levantar contra de fato a sua santidade. Ele se transformar aquilo que ele mais odiava, para que assim você pudesse não vir a cometer aquilo e não poder presenciar o seu inferno. Ele vivenciou o seu inferno, ele vivenciou o meu inferno, para que hoje nós pudéssemos então glorificar e exaltar o santo nome. Aquele que foi para a cruz como cordeiro, aquele que virou a serpente de fato na cruz. Eu tenho que te lembrar que depois que desceu da cruz, ele não é mais o cordeiro, ele não é mais a serpente, ele é o leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou, ele não está mais no madeiro, ele não está mais como a serpente. Aquilo que ele personificou na cruz como pecado, agora ele personifica simplesmente a graça, o amor, a misericórdia. Ele não é mais um animal indefeso como cordeiro que se deixa ser sacrificado por nosso amor. Ele não é mais aquilo que de alguma maneira representa a coisa mais vil que nós podemos conhecer. Ele agora é o poder, de fato, o animal imponente, potente, poderoso, todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. Entendendo toda essa questão, entendendo tudo isso que o texto bíblico de fato nos ensina e nos mostra, nós observamos e entendemos muito melhor o que fala o versículo 16. Depois que nós olhamos, de fato, o que vai falar aqui em todo João capítulo 3, você observa que quando ele representa a serpente na cruz, depois que ele ressuscita como leão da tribo de Judá, nós entendemos muito melhor quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, nós vamos entender a partir de hoje de forma muito mais profunda. Nós temos que levar a entender, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos tirar o sacrifício de Cristo como se fosse a pior coisa possível, lembrando simplesmente do seu chicotear, do ser espancado, do ser humilhado, do ser encravado na cruz. Isso foi a menor coisa que Cristo passou. O pior momento que Cristo sofreu naquele momento foi inaugurar aquilo que pertencia ao próprio Satanás. Cristo vivenciou o nosso inferno. Cristo, ele carregou sobre si as nossas dores. Na cruz, ele de fato confirma e mostra a profecia que foi feita lá em Levítico capítulo 5, derramamento do sangue. A profecia que é feita lá em Gênesis, mostrando que no lugar do homem, o cordeiro teria que ser colocado no lugar para ser sacrificado. É necessário, naquele momento, o derramamento do sangue. Mas ao descer da cruz, depois de 3 dias, nós temos também a confirmação da profecia que tem lá em Salmo capítulo 24. Quem é esse Rei da Glória? O momento dele da sua subida ao seu santo trono.
O abrir do portal eterno que nunca poderia ser aberto, porque ele foi aquele que inaugurou. Cristo foi aquele que inaugurou o inferno. Mas Cristo também foi aquele que inaugurou o portal eterno. Para que não só entrasse o Rei da Glória, mas para que entrasse a mim e a você, que iremos reinar com Cristo para todo e todo sempre. Meus irmãos, que nós venhamos glorificar o nosso Deus. Entender de fato esse amor. Entender o quão santo, magnífico, e entender que porque Ele vive, eu posso de fato crer no amanhã. Que Deus Ele nos abençoe nessa manhã. Que essa palavra ela possa fazer morada em nosso viver. Que nós possamos de fato glorificar o nosso Deus, entendendo que Ele é o Deus ressurreto, que Ele não é mais o Cordeiro, por mais que enquanto aqui em terra estamos, como até falamos no domingo passado, nós temos que de fato pregar o Cordeiro, que é necessário o Cordeiro para que nós venhamos ser salvos. Mas Cristo Ele não é mais o Cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e hoje desata os 7 selos. E tem todo o poder e toda a história, não só a minha, não só a sua, mas de toda a humanidade em sua mão poderosa. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender o seu sacrifício. Que possamos entender que Ele, fazendo o pecado, Ele aniquila em si o meu e o seu pecado. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Eu queria lhe convidar nesse momento para que possamos, então, cantar essa música juntos. Dessa vez diferente, entendendo de fato, de tal maneira, esse amor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Deus enviou
Glória a Deus por sua palavra, glória a Deus de fato, porque o Senhor nos permitiu louvar o seu nome, glória a Deus de fato, porque Ele ressuscitou, se fez a serpente no deserto, mas hoje é o leão da tribo de Judá, o qual venceu e está à direita do Pai, e está também presente em nossa vida, como prometeu lá em Mateus capítulo 28, estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu queria, para que nós venhamos encerrar, ler mais um texto bíblico com vocês, que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 8 até o versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 8 até o versículo 11. Texto bíblico, carta de Paulo, Romanos capítulo 6, versículo 8 até o 11. Fala o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Que essa verdade possa fazer morada em nosso coração, em nosso viver, e que nesse dia possamos aproveitar e estar diante do nosso Deus, ser considerados seus filhos, salvos pelo seu sangue, ressurretos juntamente com Cristo, e assim glorificar o seu santo nome. Eu queria nesse momento orar por você, encerrando e entregando ao nosso Deus o nosso culto, mas nesse momento de louvor e adoração a Ele. Feche os olhos, vamos orar. Pai eterno, mais uma vez te louvamos, meu Pai. Falamos contigo, Senhor, gratos por tua palavra magnífica, Senhor. A tua palavra, de fato, ela nunca volta vazia, Senhor. Seja de alguma maneira para condenar um homem, mas principalmente, Senhor, mostrando a tua justificação. Nós que estamos aqui ouvindo a tua palavra, nós estamos justificados por ela, meu Pai. Justificados pelo teu sacrifício na cruz. Justificados porque o Senhor venceu de fato a morte. Estamos de fato, Senhor, reinando e reinaremos de fato na terra juntamente contigo. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa certeza. Muito obrigado, Senhor, porque nós vencemos juntamente contigo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Nos faz aproveitar o teu dia. Que cada momento e cada situação que venha acontecer hoje, venha, Senhor, acontecer para que nós venhamos lembrar o teu sacrifício e não lembrar simplesmente disso, mas lembrar também que o Senhor morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai e também está conosco todos os dias até a consumação do século. Abençoa cada um dos meus irmãos nesse momento, para que eles venham ser abençoados, para que eles venham glorificar a Ti como de fato as suas vidas nesse momento, meu Pai. Nos abençoa e continua conosco nesse dia, até que mais tarde nós venhamos nos reunir mais uma vez, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa e está conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz, né? Fiquem em casa, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, às 6 horas, estaremos mais uma vez reunidos para louvar o nome do nosso Deus. Dessa vez, com o pastor Romildo estará pregando e trazendo a palavra do nosso Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Aproveitem mais esse dia do Senhor e que Deus abençoe e fiquem em paz.